Bom dia, irmãos. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Tudo aconteceu no domingo passado, né? Que a gente estava numa noite fria, chuvosa e lembrando o inverno, né? E aí a gente tem a paz, um abraço de paz, e aí várias pessoas, comemoração do aniversário da igreja. Aí isso me intrigou um pouco, né? E como profissional de saúde, a gente não dá para deixar isso passar, ainda mais estando entre os irmãos, sabendo da importância desse momento que estamos vivendo. Então, falei com o Benito, falei com o pastor, e aí veio a ideia da gente comentar um pouco sobre o assunto que está na mídia, assim, mais atual. E aí eu achei importante. No começo eu falei, acho que é pouco tempo para eu me preparar, porque é tudo tão novo, mas eu falei, não, vamos lá, está no começo, acho que é hora da gente começar e talvez mudar alguma coisa aqui na igreja e as pessoas também começarem a entender e podemos tomar uma atitude no começo dessa história toda, né? Para a gente tentar prevenir o que podemos fazer da nossa parte. E aí eu tentei, essa semana eu li bastante coisa, eu fui atrás, eu vi com outros especialistas. Eu sou pediatra, né? Não sou infectologista, não sou clínica, mas a gente recebe muitas informações que eu vou falar para vocês. Então acho que eu tenho um pouco de informação recebida que, junto com o meu conhecimento da minha parte pediátrica, eu acho que a gente pode passar alguma coisa para vocês. Eu sei que hoje em dia tem tanta coisa na mídia que talvez tenha algumas coisas que vocês saibam e eu até ainda não recebi essa informação. Nós vamos ver juntos, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, porque eu não tenho depois de 33 anos de formada, eu tenho tranquilidade em dizer que tem coisas que eu não sei, se soubesse eu estaria mentindo muito, né? Tenho muito que aprender, então eu fico bem tranquila em relação a isso. Posso perguntar para outros colegas e a gente trazer posteriormente as informações corretas. Eu vou tentar dizer realmente o que eu sei, que é hoje o que a gente sabe, né? A verdade é que em relação ao coronavírus, o que a gente sabe é que ninguém sabe direito muita coisa. Então, o que se sabe eu vou tentar passar. Nós vamos conversando, quem tiver alguma dúvida, por mais simples que seja, melhor perguntar. E, como eu falei, o que eu souber, eu vou colocando, né? Bom, gripe devemos prevenir. Então, prevenção é o assunto que eu acho que eu mais queria falar, em termos até de conhecimento do coronavírus. Como eu falei, a mídia fala toda hora, isso é fácil, você vê na televisão, você vai ter as informações todas. Agora, o que eu queria, se eu conseguir transmitir a prevenção, eu já estou muito feliz. É o que a gente tem direito e temos obrigação em fazer. Então, prevenir, acho que é a principal, nem a gripe, a principal palavra da aula de hoje é a prevenção, né? Então, ter saúde é uma bênção. Deus nos deu um corpo saudável e Ele quer que nós continuemos assim, né? Para que a gente tenha um corpo saudável? Para trabalhar, termos saúde, para trabalhar para Ele, principalmente, né? Isso vai refletir o que Ele fez na nossa vida. E nós vamos, com saúde, a gente pode trabalhar para nós e principalmente para a causa dele, né? E nós temos que agradecer sempre a nossa saúde e fazer com que a tenhamos sempre. Eu vou pedir para alguém ler para mim 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Esse versículo, toda vez que eu falar de saúde, sempre me vem à mente, né? Porque ele fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então, acho que nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, porque ele está habitando o Espírito Santo. Então, não é nem porque eu quero, porque nós temos obrigação. Acho que todas as pessoas deviam se conscientizar disso, né? Nós temos a obrigação de mantermos um corpo saudável, né? 3 João 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós vamos vendo versículos que falam de saúde. Então a Bíblia não está simplesmente cuidando da nossa alma, do nosso espírito, ela está cuidando da nossa saúde. A gente tem várias citações, né? Eu coloquei só algumas. Vamos ver Provérbios 3, 7 a 8. Se alguém já puder ver do Não Tiago. seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Continuamos falando o que vai trazer saúde, até a parte psicológica vai influenciando na nossa saúde, isso a gente sabe muito bem, né? Tiago 5, 14 e 15. Em vez
vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Isso fala que Deus pode mudar essa situação, né? Isso depende dele. A gente vai falar assim, não, eu vou viver de qualquer jeito, né? Deus, como eu lembro do reverendo Leonildo, né, numa das aulas da escola dominical, ele falou uma vez assim, que o diabo tinha as costas largas. E às vezes a gente fala que Deus também tem as costas largas, a gente põe toda a responsabilidade dele, né? Eu pego um carro, saio dirigindo que nem uma louca, eu bato, né? Fiquei com alguma sequela, a culpa é de Deus. Óbvio, lógico que não. Então a gente tem a nossa parte, a nossa responsabilidade, né? E João 5,6. Jesus, vendo deitar e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? É a passagem, né, que fala da pessoa que era há quantos anos? 40 anos, né? 38 anos esse paralítico. E aí a primeira pergunta que Jesus fez é que se ele queria ser curado, né? Então está jogando de novo responsabilidade para a gente, né? E aí o que o pastor falou, nós estamos aqui numa escola bíblica dominical, nós vamos falar de saúde, acabamos de ver, provar que é importante, que a gente precisa disso e precisamos das informações para a gente poder tomar as atitudes que são necessárias, né? Bom, então como eu estava falando, eu sou pediatra, eu me formei aqui em Santo André esse ano fazem 35 anos, fiz residência de pediatria, depois residência em neonatologia. Na minha família tem meu esposo que é anestesista, tem uma filha que é psiquiatra, agora está fazendo psiquiatria infantil. Meu filho acabou de se formar, esse ano vai ser médico do exército, ele vai fazer clínica médica, então a gente está envolvido na parte de saúde e não tem jeito de ser diferente, né? Na sua casa ninguém fica doente, né? Fica, pior que fica. Tem minhas sobrinhas ainda, os maridos, assim, muitas pessoas, né? Fica doente. Então, eu sou pediatra, não faço consultório, eu trabalho em hospitais, né? Trabalho no Hospital Jardim de Mauá e no Mário Covas aqui em Santo André. Eu coloquei algumas fotos, hoje em dia, Internacional da Mulher, né? Assim, nós temos várias, vocês veem que assim, todas são mulheres tratando de saúde, né? A gente vê a importância disso, até peço oração por elas, né? Aqui é uma situação, um aniversário sendo comemorado, você tem que eu não quero chocar ninguém, não é esse sentido, é sentido de ver um pouquinho do que eu faço, pedindo orações, né? Às vezes assim, seriam muitas orações que eu pediria, assim, seria no modo geral, para essas crianças. Bom, Mário Covas, o que eu faço? São crianças internadas no andar de oncologia pediátrica e patologias mais complexas em pediatria. Então, são cirurgias, neurocirurgia, o Mário Covas recebe muito águia, né? Qualquer acidente que acontece na rua, eles levam para lá até de helicóptero. Então, assim, a gente tem, essa semana chegou uma criança que caiu de 15 metros de altura e, graças a Deus, a maior parte a gente tem resoluções muito boas, né? Então, é um hospital mais complexo, né? E a situação é bem, assim, quando eu saio de lá, eu olho para o céu assim, e falo, obrigado, senhor, estou saindo, né? E deixando para trás, assim, umas coisas bem... E as meninas que ficam todos os dias, as meninas que a gente chama de auxiliares, enfermeiras, né? Ficam todos os dias com esses pacientes, assim, a gente tem um dos mais... a oncologia, né? Que, assim, é oncologia pediátrica. Então, eu acho que é uma das coisas mais pesadas que a gente pode ter, né? Então, a gente tem que pedir a Deus muita orientação, muita sabedoria, como agir nesse meio. Eu não cuido da parte oncológica, eu estou no andar em que as crianças estão internadas. Então, aqui, comemorando um aniversário de uma criança, de um adolescente em quimioterapia, né? Esse é um momento que a gente fica alegre, triste, e eu paro para pensar, assim, a gente perdeu, né? Esse ano, que a gente não teve uma resolução. Então, eu peço oração, né? Quando vocês estiverem no mês de oração, para esses profissionais que lidam com isso todo dia. Tem hora que você olha para elas estão já assim, quase desfalecendo, porque são muitas perdas, né? Infelizmente, não tem jeito, né? Próximo. Aqui é um momento, apesar de tudo, a gente faz festas, né? A gente tenta trazer para um ambiente o mais leve possível para as crianças e para as mães, né? Essa é uma outra menininha que também deve ver, carequinha, entra no ambiente oncológico, ela foi até propaganda do dia do McLanche Feliz, que arrecada dinheiro para foi construído um ambulatório no Mário Covas com esse dinheiro. Então, isso é uma coisa super séria, né? Ela foi até aqui no ABC, ela que foi a propaganda também, a gente perdeu, né? Apesar de todo o tratamento, foi feito assim, e tem recurso, o Mário Covas tem as condições, mas também não teve jeito. Próximo. Aqui é o bebezinho de Mauá, aqui já é o Hospital Jardim,
que é um hospital em que eu fico na enfermaria também com as crianças internadas, crianças já não tão complexas, crianças com pneumonia, com bronquite, com gripe, com infecção de ouvido, e lá atende Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, então uma população carente de tudo, eles são carentes de informações, culturalmente, financeiramente, são uma população que eu tenho de todos os níveis, né? De todas as coisas, inclusive assim, esposos de presidiários, né? Mas a gente também consegue, eu gosto muito desse serviço, né? A gente consegue dar uma assistência legal, a gente consegue fazer tudo com o mais acadêmico possível, a gente tem uma orientação, a gente tenta orientar o máximo quando a gente dá uma aula, a gente tenta, se tem algum outro problema não relacionado com aquela doença, a gente encaminha, chama assistente social. Então, eu estou nesse hospital há 33 anos, então sempre que eu estou indo, eu vou de manhã, eu oro para que eu faça as coisas o melhor possível para aquelas crianças, né? Então, essa, por exemplo, é uma criança internada lá com sarampo, a gente vai falar um pouquinho depois, né? Ela estava num abrigo, não sei o que aconteceu com os pais, e teve o sarampo e ficou, a gente quase foi a primeiro óbito em sarampo no surto que a gente teve. Mas, graças a Deus, aqui ela já está bem, já está rindo, apesar de estar internadinha, foi uma questão complicada, mas ela está super bem, teve alta muito bem, né? A próxima. Aqui também é no Estão Nardinha, vocês veem, é um ambiente simples, né? Que ele conhece bem a nossa nossa população, que a gente geralmente aciona o Almer, né, que está relacionado com o Conselho Tutelar, então vira e mexe, a gente tem alguma demanda para ele. Aqui é uma festa de final de ano, em que tem as mães internadas com as crianças, apesar de estarem internadas, estão ricos, né, a gente leva presente para eles, então a gente tenta fazer um trabalho que a gente faça uma diferença nesse lugar. Então, o que eu queria falar é isso, eu não faço consultório, estou em ambiente hospitalar. E por isso eu me senti um pouquinho à vontade de falar sobre o assunto. Nos hospitais, a gente acha, então, eu coloquei o Nardini por quê? Dentro do Nardini existe uma pessoa responsável em ter todas as informações de doenças que estão acontecendo, né? Seria o Núcleo de Atenção à Vigilância Epidemiológica. E isso, ele é monitorado no Brasil inteiro, né? A gente acha que o Brasil é uma confusão, algumas coisas podem ser, mas na saúde, eu estou no meio e eu acredito que a gente tenha as informações bem adequadas e o Ministério, ele vai atrás mesmo, ele é atento às situações que estão acontecendo. Então, eu que estou no meio, eu fico tranquila em relação às informações que a gente tem, ao que está acontecendo. Eu acredito que realmente tudo é real. Assim que começou o primeiro caso do coronavírus, essa pessoa que lá no hospital é a Gleice, ela veio, doutora, ela está assim, não está, todos os dias ela tem informações, ela desce o pronto-socorro, ela leva as informações. Por exemplo, na sexta-feira ela mandou, eu sou coordenadora dessa enfermaria, ela mandou uma informação, doutora, tem um caso suspeito em Mauá, passa para a sua equipe, o protocolo já está fixado na emergência, a conduta já tem a folha de notificação pronta, já está tudo esquematizado para que as coisas aconteçam, né? Às vezes a gente não tem essa ideia, mas é realidade. No Mário Covas é a mesma coisa, a gente tem a Roberta, que é do NUV também, ela também, todo dia, ainda mais na fase, a gente vê ela andando para lá e para cá, eu trabalho no mesmo lugar que ela. Doutora, eu estou levando lá as informações de agora, as últimas informações, o que chegou, o que a gente vai fazer, o que tem feito. Já tivemos reuniões de como, se chegar um paciente no Mário Covas, qual vai ser o fluxo, o que vai ser feito, que material vai ser usado, onde vai ser internado, que UTI que a gente vai colocar e para a criança o que vai ser feito. Então, realmente nós estamos, o Brasil tem essa estrutura preparada. Né? Eu acredito que as pessoas talvez não tenham essa ideia, mas é realidade o que está acontecendo, né? Próximo. Bom, antes de falar de coronavírus, o coronavírus está assustando todo mundo. Só que ele é importante? Nesse momento mas a gente tem outras coisas muito importantes, né? Então eu vou tentar, para a gente prevenir, a gente tem que conhecer. Se a gente não souber com o que a gente está lidando, a gente não vai saber prevenir. Então eu vou dar uma passadinha em algumas informações para que vocês, que geralmente eu percebo com os meus pacientes as dúvidas que existem, né? Então, a diferença de doenças virais e bacterianas. Então, doenças bacterianas são doenças em que existe pus, geralmente. As bactérias são micro-organismos, tanto os vírus quanto as bactérias são
poder visualizar. As bactérias um pouquinho maiores que os vírus, elas causam doenças geralmente mais graves. Então, por exemplo, aquelas pneumonias, amidalite, quando tem pus em garganta, é que está com uma bactéria lá dentro, né? Quando não tem pus, não tem, geralmente é o vírus. Quando tem uma infecção de ouvido que sai pus, geralmente em criança, né, que é o que eu mais vejo, essas erisipelas que fica tudo infeccionado, vermelho, pus, tudo isso são bactérias. As bactérias, para as bactérias existe tratamento, existem os antibióticos para todas elas, há uma série de antibióticos específicos para cada bactéria. Existe tratamento e tem que ser tratados, né? Eles têm que ser tratados. Já o vírus, eles são menores, eles são muito pequenininhos, aí aqui são mais difíceis de ser visualizados. Para eles sobreviver, eles têm que estar dentro de uma célula, né? Que são as nossas células, eles entram lá, mudam as células e por isso provoca às vezes as doenças mais graves. Tem os vírus mais leves e os mais um pouco mais graves. Os mais graves seria do HIV. Ele tem a capacidade de entrar dentro de uma célula, mudar o sistema imunológico da pessoa, né? E trazer um risco de vida muito grande. Então, para ver que é uma estrutura tão pequenininha e o estrago que ele faz. Então, a gente prefere, às vezes, até ter uma doença bacteriana até do que uma doença viral. Como eu falei, precisa estar dentro de alguma coisa para ele sobreviver. Isso é importante também para a nossa informação de como a gente vai evitar o coronavírus, né? Exemplos de doenças causadas por vírus, temos AIDS, rubéola, cachumba, sarampo, dengue, hepatite, né? Algumas têm tratamento, outras, a maior parte dos vírus não existe medicação específica. Próximo. Bom, sempre vamos lembrar, infecções em crianças e idosos requerem mais atenção, né? Então, na época do coronavírus, os idosos é que estão na vez, né? Então, assim, tomar cuidado, e aí nós vamos à história de novo da prevenção, né? Doutora, por que as crianças e os idosos são os mais suscetíveis a essa questão? As crianças porque não têm um sistema imunológico ainda? Isso, e os idosos é a mesma coisa, o sistema imunológico deles já vão caindo, e tem as comorbidades, que são as doenças associadas, geralmente eles hipertensão, diabetes, isso predispõe às infecções, né? A gente vai continuar falando. Bom, então, falamos das bactérias, não é o nosso foco agora, né? Esquecendo das bactérias. Lembrando, bactéria precisa de antibiótico. Então, por exemplo, o pediatra se debate muito com isso. A mãe chega para a gente para atendimento e fala: meu filho está com febre há 3 dias. Aí você examina, está com uma gargantinha vermelha. Não tem pulso. Eu vou dar antibiótico? Não. Antibiótico é para bactéria, não é para vírus. Então, no Brasil, hoje em dia que é proibido comprar antibiótico, mas às vezes o pessoal burla, né? E acaba, consegue com alguém, né? Um restinho de um e toma antibiótico por uma doença viral. Isso resolve? Não resolve, né? Às vezes passou, aí fala: melhorou, eu dei um dia, melhorou, porque ia melhorar mesmo. Então, não é para usar antibiótico em doenças virais, não vai resolver nada. Ao contrário, a gente está tendo cada vez mais resistência, e isso é fato. A gente está precisando de cada vez antibióticos mais complexos, e eu vejo isso no Mariposa, porque a gente fica usando indiscriminadamente. Então, vai resolver? Não vai resolver. Então, e tem até colega que acaba por pressão de familiares. Isso, não sei, acho que as pessoas aqui, ninguém tem criança aqui, mas tem um vizinho, tem um parente, tem um sobrinho, tem um neto. Não é para forçar o médico a dar um antibiótico, sendo que não há necessidade, né? Então, para bactérias não toma antibiótico. Se não é bactéria, não toma antibiótico. Não vai resolver, né? Bom, então a gente vai falar de vírus só agora, né? Então, o resfriado e a gripe são causados por vírus, são diferentes. Né? O resfriado, o que é? É um quadro mais leve, pode ter febre, ele causa sintomas respiratórios. Quais são? Geralmente, coriza, que é o nariz escorrendo, o olho vermelho, tosse, um pouquinho de dor de garganta, pode dar um pouquinho de mal-estar, mas são todos sintomas mais leves. Pode ter febre, e aí é que chega, também a gente fala do antibiótico. Às vezes a mãe vai levar em atendimento. Ele está com febre. Já tem 2 dias de febre, 3 dias de febre. Pode ser gripe ainda, não precisa de antibiótico. Né? Não vamos ir. Tem gente que insiste que o antibiótico precisa. Não precisa, desde que não tem. Se tiver, óbvio que precisa. Então, o resfriado é um quadro mais leve. Certo? Então, quais os sintomas? Eles são semelhantes. Os sintomas de gripe e de resfriado, muitas
muitas vezes você não vai conseguir, só com sintomas, descobrir o que é um e o que é outro. Muitas vezes nem depois mesmo o coronavírus, a gente não vai conseguir ter a confirmação do que a gente teve. Se você teve uma gripe, se teve um resfriado, se teve o coronavírus, muitas vezes a gente não vai conseguir ter certeza do que foi, né? O próximo. Bom, e a gripe? A gripe ou influenza, que é o outro nome da gripe, né? Ela é causada por 3 tipos de vírus. Temos o vírus A, B e o C. O C não causa quase nada, o A e o B são mais importantes. O A foi a epidemia que a gente teve em 2009 do H1N1. O H1N1 é uma influenza A. É o vírus mais preocupante, ele teve um quadro que foi bem delicado, teve uma disseminação importante. Nessa época, eu que fiquei no atendimento das crianças que vinham para o Mário Covas, a gente teve muitos casos, muitas internações, com as distantes era delicado. Então, o H1N1 é para se preocupar, a gente tem como fazer o diagnóstico e para ele existe uma medicação, né? E o que nos preocupa muito agora? Nós estamos na fase de começarmos com o H1N1 e o coronavírus junto, né? Então, está virando uma confusão. Então, por isso toda a nossa preocupação e por isso a gente está tentando esclarecer, né? Quais são os sintomas da gripe? Também sintomas respiratórios, que é a coriza, nariz escorrendo, tosse, só que aí eles já são sintomas mais exacerbados, né? A febre pode ser mais alta, mais duradoura, um mal-estar, né? Aquilo que as pessoas às vezes não vão trabalhar e falam, eu não aguento trabalhar, você pensa assim, né? Que moleza, tá com uma gripe e não consegue trabalhar, mas realmente ele pode deixar a pessoa com um mal-estar muito grande, dor muscular, dor articular, quadro diarreico intestinal pode ter associado. Então, os sintomas são bem mais ricos do que só o resfriado. Mas, como eu disse de novo, você pode ter o H1N1 mais leve. Então, a gente também não vai conseguir descobrir só pelos sintomas, né? Sendo mais a febre mais prolongada, todos os sintomas mais prolongados, geralmente você vai pensar mais no H1N1, né? E, como eu falei, você pode ter junto, pode até vomitar, ter fadiga, ficar rouca, todos os sintomas. A febre pode durar de 1 a 5 dias, né? E é mais, a pessoa fica mais abatida do que com um simples resfriado, né? Próximo. E como que é transmitido? Né? Aí é o que a gente tem que saber como é transmitido para depois a gente saber como evitar. Como que é transmitido? Pelas secreções. O vírus, ele está, quando a pessoa tosse, espirra, ele está liberando esse vírus. E esse vírus aí ele vai ser transmitido por contato com esse vírus que a gente está espalhando. Então, a pessoa gripada espirrou, dali saíram as gotículas, e aí tem o vírus, a pessoa que ficar perto, tiver contato, colocou a mão nesse vírus, ele vai colocar nele e ele vai adquirir a doença, né? Isso tanto da gripe, do resfriado, do coronavírus, todos eles, a transmissão é a mesma coisa e de uma pessoa que tem o vírus. Ela pode ter sintomas ou não, né? Está nos preocupando com o coronavírus que a gente não sabe exatamente, né? Pode ter gente que está assintomática e tem o vírus, então também uma situação difícil, né? Próxima. É um videozinho, você consegue passar? Eu não sei, acho que bom, eu coloquei algumas imagens do que a gente recebe. Todo mundo recebe todos os dias um monte de informação, né? Nos grupos do WhatsApp, assim, eles circulam várias coisas, algumas são verdadeiras, outras não. Esse vídeo eu achei interessante e não sei se a gente consegue ver. Ele vai mostrar coisas que a gente não enxerga, né? Aonde estão esses vírus e como está sendo transmitido. Vamos ver se a gente consegue. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você nem vê. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Está ali,
né? Aquela nuvenzinha que é amarela, não sei se deu para ver, ele espirrou, saiu um monte de vírus. E aí ele pôs a mão no dinheiro, pôs a mão no copo, ele está na boca, o copo que a gente tomou. Então esse vírus está sendo espalhado em tudo quanto é lugar, né? Acho que o vídeo é bem didático, acho que dá para visualizar bem, né? E se ele está nesse copo da pessoa, eu vou usar esse mesmo copo? Não, né? Corrimão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem hora que esse corrimão não vai ter, eu vou ter que pôr a mão, mas depois o que eu vou fazer? Lavar as mãos, né? Então, eu sabendo que em tudo quanto é lugar tem, o que a gente tem que fazer? Estar lavando as mãos com frequência, né? Que é uma das principais prevenções, né? Próximo. Bom, como que a gente trata uma gripe? Sugestão? Benegripe. Benegripe. Cinegripe. Sim, é muito lindo. Eu ouvi falar que quando você está com gripe, o seu corpo mesmo fala assim, fica quietinho, tanto que você falou do sintoma, né? Você sente dor, você tem vontade de não querer fazer nada. Então o corpo falando para você, olha, fica quieto que a gente vai cuidar. Né? Eu acho que basicamente é você repousar, beber bastante água e tentar se alimentar, né? Não dá fome, mas tem que tentar para poder fortalecer. Perfeito, né? Deus faz as coisas todas muito corretas, né? Ele deu sintomas, mas se a gente quer repousar, se não tem condição de trabalhar, é porque realmente a gente precisa repousar, né? Perfeito, né? Foi muito feliz, né? Então, existe um remédio específico? Existe só para o H1N1 e isso é prescrito por profissionais, geralmente quando a gente interna. O ideal é que se comece nas primeiras 48 horas da doença. A maior parte das vezes, quando a gente tem um quadro um pouco mais grave, e em hospital, ou numa UPA, em um local de atendimento, é prescrito que é usado no Vivir, que é o Tamiflu, né? Que a gente usou muito, então existe para o H1N1. Agora, para o resfriado comum, remédio, não. Para a gripe, para as outras gripes não H1N1, existe? Não existe o remédio. Essas medidas todas, né? Eu brinco às vezes que antigamente a vitamina C e cama, né? A vitamina C... É prevenção. Não. A vitamina C, ela, assim como todas as demais alimentação, os chazinhos, é tudo para você ter um organismo mais saudável e conseguir que o próprio organismo se defenda contra as doenças. Que vai agir na doença? Não vai agir. Então não adianta, você pode tomar vitamina C o ano inteiro para você estar saudável, mas que ele vai fazer alguma coisa especificamente, não vai fazer. Então é brincadeira da vitamina C e cama. Assim, a cama, sim, uma alimentação saudável na medida do possível, estar quanto mais saudável o organismo, menos chance de você adquirir, ou se você adquiriu, você vai conseguir lidar melhor com isso. O organismo mais saudável, justamente as mortes estão sendo nas pessoas que já têm doenças prévias, né? Então, com o organismo saudável, você tem chance de lidar melhor com isso, né? Então, existe um remédio específico só para H1N1, que é essa medicação que tem que ser prescrita por médico ou em hospital. Caso contrário, são medidas, a gente chama de sintomáticas. Então, o antibiótico vai resolver? Não vai resolver. Então, o que a gente faz? Pode fazer inalação, muito líquido, para o próprio organismo ir lidando com isso. Se conseguir uma alimentação adequada, você lavar o nariz várias vezes, você pode fazer inalação, gargarejo, mas nada disso vai curar a gripe. Ele vai melhorar os sintomas. Você pode tomar um analgésico, se está com dor no corpo, pode tomar, né? Mas tudo isso vai melhorar os sintomas. Então são duas coisas diferentes: o remédio para tratar, curar, que não existe, e as medicações sintomáticas, como a gente chama. Então, às vezes eu tenho criança com quadro viral internado, o que eu faço? Eu vou inalar, vou fazer uma fisioterapia, vou pôr remédio no nariz, vou higienizar a boquinha. Então, são medicações sintomáticas para melhorar o estado geral da pessoa que já está com essa gripe. Deu para entender? Claro. Eu queria fazer uma pergunta. Naquele ano que teve aquela
H1N1. da H1N1, eu tenho uma amiga que ela teve, os 2 filhos dela pegaram, né? O H1N1, um primeiro e depois o outro. E ela teve uma dificuldade grande de dar o Tamiflu. Ela falou que teve que pegar um documento assinado e foi correndo, que o segundo filho dela quase ela perdeu por causa disso. Por que essa dificuldade? É porque na época, eu lembro que eu estava atendendo, a gente tinha um protocolo e não tinha disponibilidade para todos, né? E o pessoal, lá no Nardini, nessa época, o pessoal entrava na farmácia, os funcionários eles roubavam a medicação para levar para casa para se prevenir contra a doença, entendeu? Então foi um pandemônio, foi uma confusão. Quando você tinha um quadro mais confirmado, era disponibilizado, né? Mas na época, nossa, eu lembro, eu atendia um monte de criança e a gente não tinha, a gente tinha que saber para quem dar exatamente, entendeu? E aumentar. Para quem estava precisando, então, e na época, foi em 2009, estamos hoje igual ao coronavírus, na época a gente não sabia a dimensão da situação, não se tinha estudos ainda suficientes para saber disso, que hoje a gente já tem muito mais. Né? Existe que tipo de exame para identificar tal H1N1? Ele é colhido material e enviado para o Adolfo, assim como eu já ia falar do coronavírus, né? Como é que se identifica? Você pesquisa o vírus diretamente em secreção da parte respiratória, que é onde estaria o vírus em maior quantidade, em maior concentração, né? Bom, vacinas, né? Então, prevenção. Uma das maiores prevenções, o que é? A vacina, né? Posso fazer uma pergunta? Desculpa, voltando um pouquinho, você falou que a gente pode fazer uma pergunta. Lógico. Quando a pessoa está com gripe, como é que funciona a questão da higiene? Porque, por exemplo, eu percebo, vou dar um exemplo do meu sogro, né, que ele usa um lenço dentro de pano, aí está lá, né? Então, nós mesmos, no geral, quando usamos lenço, a gente dorme numa cama, está com gripe, depois à noite volta para a mesma cama, né? O lençol é igual. Não sei como é que funciona isso. A roupa, criança faz assim, né? Não sei. Né? Ela pega. Então eu queria saber como é que funciona essa questão da higiene quando eu estou com gripe. É difícil, né? Nós vamos ver junto no final, então, combinado? Estava falando de vacina. Ótima pergunta, mas aí nós vamos combinar junto, tá bom? Vacina. Ali, você vê a menininha, vai tomar uma vacina, toma agulha, mas para ela tá tranquila, né? A vacina tem os 2 lados, temos os que ficam apavorados, morrendo de preocupação, e tem os que apoiam totalmente. O que nós temos que fazer? Apoiar totalmente. As vacinas no Brasil, pode passar um outro aí. As vacinas, como elas são feitas? Se pega um micro-organismo, eles matam ou eles deixam inativos quer dizer que não vão causar doença, eles colocam no meio para que ele mantenha a ação de provocar a reação do organismo. A maior parte das vacinas são ou subcutâneas, intramusculares, ou tem as gotinhas, que também está mudando, entra no organismo, o organismo vai reagir contra essas substâncias, vai produzir anticorpo. Para que, quando a gente tiver contato com o micro-organismo, o nosso organismo consiga se defender contra essa doença. As vacinas no Brasil são muito bem estudadas, muito bem feitas, existe do Ministério, a gente tem cursos assim, se eu quiser, toda semana sobre vacinas, e cada vez mais se estuda. Isso realmente no Brasil é muito bem feito, tudo muito bem preparado, as campanhas são muito sérias, as informações realmente são fiéis, então a gente pode confiar. As vacinas, então, causariam doença? Não, porque ele não tem o vírus lá, ele não tem a bactéria lá, ela foi destruída, ela provocou na gente, a gente vai provocar uma maneira de reagir contra a doença. Então, as vacinas trazem doença? Não trazem, né? Todo mundo fala, eu vou tomar vacina de gripe e eu vou ter a gripe. Não, provavelmente você estava incubado já, inclusive a gripe, ela demora, tem um período de incubação, né? Em média de 5 dias. Então, provavelmente você tomou hoje, aí chega à noite, já uma pessoa vai gripada, você já estava com esse vírus lá. Não fica gripado,
seja lá que o governo vai adiantar, deve ser na segunda quinzena de março, provavelmente já comece, e parece que vão ampliar também a idade, né? Tem crianças, acho que vai ser até 7 anos, então tem a disponibilidade, tem vacina sobrando, você só chega no posto, você vai ter a sua vacina, inclusive sobra, né? O Brasil faz, imaginando uma certa adesão e infelizmente a gente não tem essa adesão, né? E acaba até sobrando vacina. Então, a gente tem que ir atrás dessa vacina, certo? Eles não vão chegar à nossa casa. É aquela história de prevenção e depende de nós fazermos isso, né? Doutora, não sei se vai continuar falando sobre vacina. Deixa eu só ver. Pode terminar. Bom, então quem não se vacina vai colocar em risco a sua própria saúde e dos familiares, porque de tabela, a gente tomando a vacina, a gente sabe que o vírus, por exemplo, a vacina do Sabin, a gente sabe que é eliminado pelo intestino, e isso ele acaba atingindo de uma maneira ou de outra as outras pessoas que nem foram vacinadas. Então nós nos protegemos e de tabela nós protegemos as outras pessoas com a vacina, né? Então, qual é a melhor maneira de se evitar uma doença? É tomar vacina para evitar as doenças mais graves. Então, nós estamos às vésperas do início da temporada de inverno no Brasil, né? O Ministério já reforçou a importância da vacina da influenza e ela vai estar disponibilizada daqui a pouco. Ela às vezes não protege 100%, mas ela evita que se tenha complicações, porque qual é o risco e por que acontece os óbitos, por exemplo, na alumínio, complicações como pneumonia, e o que a gente sabe é que a vacina evita que o quadro seja mais exacerbado. Então, a importância da vacina, não só, e você fala, então a vacina e peguei a gripe, pode não ser o H1N1, ou você poderia ter até mais intensa a doença e você conseguiu prevenir um pouquinho, ser mais suave, né? Sobre a vacina, né? O que eu tenho visto, o que a gente tem visto de uma forma geral, e particularmente para mim me irrita muito ouvir isso e me decepciona, é ver profissionais de saúde serem contra a vacina, porque fala exatamente isso. Você está colocando vírus dentro de você, né? Então, profissionais de saúde recomendando não se vacinar, né? Já vi pessoas aí, né, ocorrentes do WhatsApp falando para não se vacinar, porque isso é uma forma que o governo tem de matar os mais velhos. Porque tem muita gente no mundo, no país, e precisa eliminar, então a vacina é uma forma de matar o cidadão, né? Uma coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida. Mais ignorante. E é ignorante, né? É uma coisa assim. E as pessoas veem isso, compartilham isso e deixam de se vacinar, e isso explica porque está sobrando vacina. Exatamente. Né? A gente nunca viu nos últimos tempos uma adesão tão baixa às campanhas de vacinação por pura ignorância ou medo que surgiu a partir dessas informações falsas, né? Essas correntes que passam aí, principalmente pelo WhatsApp. Então as pessoas estão com medo agora, sempre se vacinaram, né? Paralisia infantil, a Sabin, gripe, não vou mais vacinar porque a vacina agora mata todo mundo, né? E aquele negócio também, eu nunca tomei vacina da gripe, peguei a maior gripe da minha vida. Isso aí eu... Sim, a senhora falou, né? Isso já é cientificamente provado, como o vírus está inativo. O objetivo da vacina é fazer com que o seu organismo, estimular o seu organismo a criar os anticorpos, né? Então, assim, é uma coisa talvez até cultural, né? As pessoas... Então, é o fake news, né, que está disseminando. Exatamente. E a gente recebe cada vez mais... A gente tem que tomar muito cuidado com A isso. gente tanto recebe informações corretas, como a gente recebe muitas informações falsas, né? Existiu nos Estados Unidos uma corrente falando contra as vacinas, de até colegas, até profissionais contra as vacinas. Não sei bem o que eles alegam, né? Se está colocando vírus, eu acredito que não. Eles acham que ao contrário, eles acham que é muita sobrecarga para o sistema imunológico e que isso não haveria necessidade, que acarretaria mais prejuízo no sistema imunológico das pessoas, né? No Brasil tem alguns colegas, infelizmente, que eu ouço falar que eles são contra, né? E, graças a Deus são poucos, mas existe. E aí os pacientes deles, eles estimulam a não serem vacinados, assim.
é uma coisa que, nossa, dá nervoso, É né? antipatriótico. É antipatriótico. É, só né? um absurdo. Tá nervoso, é verdade. Isso não poderia acontecer, né? Você tem, como eu falei, é seguro, é tudo testado. Antes da Anvisa, que fiscaliza, antes de soltar uma vacina, são pesquisas e mais pesquisas, né? Porque, por exemplo, no coronavírus talvez saia daqui a pouco, parece que Israel, né? Mas antes de soltar, se bem ainda a gente não conseguiu, porque ainda não está seguro, né? Tem segurança em termos de tudo, da eficácia de não ter a vacina da gripe, ela é cultivada no ovo, né? Então, por exemplo, quem tem alergia ao ovo não recebe. Então, é tudo muito, onde ela está sendo feita, é tudo muito bem pesquisado, então não tem sentido não se vacinar, né? Não tem sentido esses colegas que estimulam, que acham que não tem que se vacinar. A gente teve o surto de sarampo agora fui lá para o meio do ano passado, né? Ninguém tem certeza o porquê desse surto. A gente sabe que vieram de umas 3 fontes de fora do Brasil que vieram com o sarampo, e as vacinas, nenhuma é 100% eficaz. Elas, algumas 90%, 98%, então do sarampo é uma média de 98%. Então a gente tinha 2% de 100 pessoas, 2 elas podem não ter convertido e não estarem imunes ao sarampo. Então, quando veio no Brasil estava erradicado esse sarampo, né? Quando veio alguém de fora com o vírus, pegou esses que não conseguiram ser imunes e começou a espalhar, e junto com os que não tinham a vacina. Então vocês viram aquela foto daquele bebê. Aquele bebê tinha, então o que acontece? A vacina do sarampo é feito no calendário acima de 1 ano. Então esses bebês, a gente teve um lar em Mauá, a gente tinha 9 crianças abaixo de 1 ano, todas que moram nesse abrigo. Todas tiveram o sarampo, todas internaram com a gente. Uma delas, inclusive, ficou super grave, quase que aquela bonitinha que não estava indo. Todos eles pegaram, porque nenhum tinha vacina. Acima de 1 ano, a gente teve depois também uma devolução de todos os casos, e no Nardim eu internei, nós cuidamos de umas 28 crianças com sarampo, né? Algumas delas tinham crianças acima de 1 ano, que os pais recusaram tomar vacina, 2 delas com pneumonia feia, que podia até acontecer pior, né? 2 não, umas 3, que foram acima de 1 ano, que teria tido a vacina, então ficaram doentes por não terem sido vacinadas. E abaixo de 1 ano, porque o calendário não se faz abaixo de 1 ano. O governo correu atrás, nós tivemos 1 mês mais ou menos, a gente ficou quase louco lá, assim, todo dia era sarampo. Passado 1 mês, o Ministério veio com as vacinas de sarampo, fez para as crianças abaixo de 1 ano, de 6 meses a 1 ano, foi feito mesmo fora do calendário, tinha vacina sobrando e tenho até hoje. Eu tive naquela época, acho que uns 2 meses, não tive mais nenhum caso de sarampo. Acho que nós conseguimos dar uma cortada nisso, para provar que a vacina é eficaz, é importante, é eficiente e que tem que ser feito, né? A gente teve há uns 5 anos atrás o coqueluche, que também é uma doença que tem a vacina, e que a gente teve também um surto. Eu tinha várias crianças internadas com coqueluche, com os quadros muito graves. Também era um problema de vacinação, que ela estava deixando escapar alguma coisa, aí eles introduziram a vacinação para gestante no último trimestre. Não tive mais coqueluche, entendeu? Então, assim, o Ministério tanto vê o problema, quanto vai atrás e toma providência e resolve, né? Estou no meio, estou vendo o que está acontecendo, porque eu fico com os internados, eu vejo justamente as complicações. Eu fico, não vejo o atendimento do dia a dia, né? Eu vejo já no fim quando a coisa está complicada, né? Então a gente vê que tem efetividade mesmo, né? Desculpa só falar, mas assim, eu acho que o Brasil está em campanha contra a vacina, né? Contra o sarampo, né? Porque eu fui no posto de saúde, aí eu conversava com a pessoa, você vacina mais ou menos, eu já sou vacinado, mas você tem a prova? Não tem, então você vai ser vacinado. Então assim, eu acho que o Brasil está em campanha com algumas doenças, né? De vacinação, e o sarampo parece ser uma delas, né? Vai entrar agora daqui, como você falou. As campanhas são permanentes. As campanhas são permanentes. A gente, na época do sarampo, o Mário Covas, por ser o hospital que tem mais casos mais complexos, quando internava no andar, por exemplo, no 4º andar, internava uma suspeita, esse núcleo de vigilância subia com todo o paramentado, com todo o kit,
kit, com tudo, chegava, quem estava no corredor ganhava uma injeçãozinha, entendeu? Todo mundo ganhou, assim, é um negócio, o pessoal corria Só estava atrás, passando, só. você está passando, Desci no andar errado, tomou vacina. você ganha vacina, né? Teve uma que o paciente estava o paciente estava no andar, foi para a cirurgia e a mãe ficou lá para baixo e no andar tinha tido um caso. Nós procuramos, parece igual detetive, essa mãe, nós fomos atrás, lá fora, catando muito, e tacamos a vacina dela. Então, realmente é muito sério e as pessoas têm que ter adesão a isso. Desculpe se a pergunta vai ser idiota, mas assim, quem já teve sarampo? A gente sabe que as duas circulações, né? Quem já teve sarampo, por exemplo, pode ter novamente uma outra variação acontecendo? Então, não. Uma das questões que é importante a gente já falar também do coronavírus, do H1N1, né? Teoricamente não, né? Mesmo cachupa, por exemplo, a imunidade depois de se ter uma vez seria de 100% quando você teve a doença. Então, teoricamente, quem já teve sarampo não é para ter novamente, porque a imunidade da vacina não chega a 100%, mas a imunidade da doença seria 100%. Então, quem já teve não é para ter. Então, a gente perguntava, já teve sarampo? Então, teoricamente, não precisaria de receber a vacina, tanto que em alguns casos a gente não fez. Alguns assistem, minha mãe acha que eu tive, então ganha a vacina, entendeu? Agora, se a pessoa teve certeza que teve, então era feito, né? A pessoa vacinada, você disse que não é 100%, em alguns casos acontece da pessoa pegar. Se a pessoa pegar a gripe, esse vírus, ele é transmitido também para essa pessoa que está vacinada? Sim. Uma vez que você está com o vírus, esse vírus, ele está com você, você vai transmitir, porque o vírus vai ser o mesmo, né? Você vai transmitir sem dúvida alguma. E se ela tiver essa pessoa vacinada, não pegar, o vírus pode infectar também ou não? Quando ela está vacinada? Sim, ele pode ser o portador são, né? Que no coronavírus a gente tem um pouco de dúvida nessa situação ainda, né? Mas ele pode ser, em algumas doenças a gente tem o portador são. Por exemplo, uma meningite, a gente sabe que tem pessoas que guardam a bactéria em orofaringe, ela transmite, ela pode não ter a doença. É isso que você perguntou, né? Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. O vírus é um ser vivo. E a pergunta quanto tempo esse ser vivo dura fora do corpo da gente? Porque eu acho que isso tem muita importância. Você vai falar. Geralmente vai até 10 às 8 horas, mais ou menos. Quantas horas? 8 horas. Bom, as piadinhas que acho que... Só a questão da pergunta da doutora Maria. Circulou aí na mídia sobre o coronavírus, já teve pessoas que pegou, parou e pegou de novo. Então nós vamos falar também. Você é fake news? Não, é verdade. Nós vamos falar sobre isso. Volta um pouquinho. Só uma pergunta. A gripe, essa gripe comum, né, aquela que você comentou já, aquela que é própria do organismo para se encarregar e tem uma durabilidade, ela precisa ter uma coisa que tem um tempinho para que ela vem e vai embora. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa americana, o pessoal chegou assim, rapaz, está com gritando, espera 11 dias que está tudo feito. Quantos dias? 11 dias. E olha, para falar a verdade, eu tenho acompanhado isso daí, claro, eu quero falar, o problema é o seguinte, ele estava na GM, viu? Lá em São Paulo. O Nascimento chegou e falou para a gente, espera 11 dias que você vai sair. E olha, justamente, eu acompanhei, tenho acompanhado sempre, você até brinca com as pessoas, porque por incrível que pareça, 10º dia está tudo bom. Então, o que a gente sabe cientificamente que o resfriado seria uns 3 dias e a gripe 7 dias. E a cura espontânea, sem medicamentos. O próprio organismo lida com isso, o vírus tem o ciclo dele e ele vai ser eliminado depois de 7 dias. A doença, em 7 dias, teoricamente, ela estaria eliminada. Só de pirou na hora para não deixar a febre atrapalhar o... Isso, então, nos sintomas, como já tinha falado, né, analgésico, você está muito ruim, você pode tomar cuidado só com quem AS não, né?
Cuidado só com se tem alergia, para quem pode tomar o dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno, de acordo com cada pessoa, com o seu médico, né? Tomar cuidado com o que a gente vai tomar para dor. Você ia falar? Ou não? Você quer Bom, a próxima. Aqui são as piadinhas de grupo, né? De WhatsApp que vem. Esse aqui eu acabei rindo no Dia Hoje Internacional da Mulher, eu achei meio machista em algumas coisas verdade, outras coisas não tão verdades, né? Então ele fala de uma confissão de um marido feliz, né? Então ele fala, coronavírus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? A minha mulher não quer mais viajar, né? Ele vai poder economizar, que não vai mais querer viajar de avião, não compra mais nada porque vem da China, né? Não vai mais ao shopping para evitar multidão, passa o tempo todo de máscara e de boca fechada. Muito machista. Né? Isso não é o vírus, é uma benção. É muito machista, né? Então eu ri, depois eu falei, não, isso é coisa de homem, que soltou isso. Um dia eu não ia nem trazer, mas eu não resisti em trazer no Dia Internacional da Mulher, né? Então nós temos assim, metade das informações são corretas, metade não são corretas, né? Principalmente a fase de que ele falou dela ficar da boca fechada, isso está incorreto, né? Pode fazer a gente ficar de boca fechada, isso não se faz, né? Bom, um pouquinho de brincadeira, só para a gente descontrair um pouquinho, né? E aí a gente vai ver a verdade, passa mais um pouquinho. E a outra, né, que coronavírus em todo mundo, não tem jeito, né? Ele chegou mesmo, não tem jeito, a gente queria tentar dizer que não chegou primeiro, ficaram vários dias só um, né? E aí todo dia eu via um só, falei, nossa, né? Vai ficar nisso, mas infelizmente não ficou, né? Bom, como eu estava falando das notificações, ele chegou, né? E esse é um link, né, que eu recebi da pessoa que cuida lá do Nardini, da Vigilância Epidemiológica. Ele notificado, as notificações, isso é do Ministério, né? Do Ministério da Saúde. Então, essa notificação foi ontem, às 18h35. Vocês veem como eles estão atentos, né? Como é sério. Eric, você vai subindo então? Bom, aí são o nosso Brasil, né? Pode ir subindo. Nós temos, pode subindo. Nós temos todos os casos suspeitos, né? No Brasil inteiro, que é o da nossa esquerda, né? Que são os que estão sendo investigados. E do nosso lado direito, pode subindo, os que estão confirmados. E eu vou falar o que são os casos confirmados. Então, a gente tem ali 2 na Bahia, 1 no Espírito Santo, 2 no Rio, 13 em São Paulo. Então, nós estamos no total de 600 notificados, nós temos 19, né? Confirmados. Isso, semana passada, no domingo, acho que nós tínhamos só 1, né? Eu fui fazendo durante a semana meus slides, isso, total, eu tinha que ir mudando, porque essa informação de ontem à tarde, nós já temos 19. Hoje, eu estou vendo que está sendo todo dia, no final da tarde, eles estão notificando. Então, pode ser que hoje, provavelmente, no final da tarde, a gente vai ter novos dados aí, né? Então, uma coisa é para se preocupar mesmo. Bom, aí é o mundo, né, onde nós temos, pode ir subindo. Então, nós temos todos os... Aqui já são os dados... Pode subir mais. Nós temos, na China, então, a gente tem 80 mil casos, dos quais 3 mil óbitos, né? Isso são dados também oficiais. Pode ir. Aí no mundo, em todos os países, eles estavam só evitando, tem mais casos, Itália e China, mas a gente vê que em todos os lugares, né, nós temos, no Brasil está até ganhando já agora, né, mas o que mais é na Itália, 197 casos, né, mas temos aí no mundo, já está totalmente disseminado, né, vamos no total, a gente vai chegar no mundo 100 mil casos e 3 mil óbitos, né? Pode deixar aí. Eu ouvi o ministro falando que a OMS ainda não quis colocar como uma pandemia, porque isso implica em muitas situações, né? Mas deu a entender que ele já disse que é uma pandemia. Pandemia é quando a gente tem praticamente no mundo todo, então já temos, né? Acho que não dá para fugir disso. O doutor Wippe, né, aquele infectologista, tem afirmado que já se caracteriza uma pandemia. Que acho que o Ministério deve ter que tomar
lei, alguma coisa, a pensar, não, a Organização Mundial de Saúde, né, aqui é o oriental, né, que é o presidente, ele ainda não, categoricamente, vai ter várias medidas a serem tomadas, mas acho que isso não está, é uma pandemia, não tem como, né, se a gente está vendo os dados ali que a gente tem no mundo inteirinho, isso aí não tem como, né. Então, no total de 100 mil casos no mundo e deles 3 mil mortes, né, muito sério, né. Vamos voltar nos slides. Bom, então temos aí o coronavírus que entrou no grupo, aí vamos tentar ver tudo que a gente falar do coronavírus, pode ser que amanhã mude, pode ser que tenha outros dados, pode ser que o que se falou hoje amanhã já não seja mais verdade, pode ter casos de coisas novas ou coisas... a cada dia a gente está vendo modificações, então por isso eu também fiquei um pouco tranquila em falar, porque eu sei que para amanhã pode ser que eu falei hoje já mude para amanhã, né? Porque ele é um vírus novo, tanto que é o Covid-19, né? Que é o coronavírus 19, que foi descoberto no final do ano passado, quer dizer, muito recente, né? Então são poucos meses para se descobrir, apesar de todos os estudos, é muito pouco tempo para se descobrir tudo dele, né? Então a gente não tem as informações totalmente ainda, tem algumas coisas que a gente sabe, que a gente vai tentar ver, mas a gente não sabe tudo ainda, né? Então o coronavírus é um vírus, aquilo que eu falei antes, né? É um vírus que ele sobrevive dentro das células, né? Ele foi descoberto entre 31 de 12 de 2019, dizem que antes, ele provavelmente, para ter se manifestado as doenças da época, provavelmente ele antes já devia estar trazendo doença, né? Mas que foi descoberto mesmo, foi visto, foi no final do ano passado, e corona, porque ele parece uma coroa, vocês viram a foto lá, ele parece tem aquelas coisas de coroa, né? E ele provoca o que? A doença que eles fizeram o nome de coronavírus ou a Covid-19, porque coronavírus 19 foi o ano que foi descoberto, né? E ele começou como? Né? Ele começou, também não se tem certeza, mas o que dizem que ele começou, se tem certeza que foi em Wuhan, na China, em uma feira de animais vivos, né? Porque lá eles têm aquelas feiras em que as pessoas vão lá comer e vão negociar isso é verdade, né? A gente sabe de ver os noticiários, né? Os animais vivos. Aí dizem que foi alguém que ficou comendo os morceguinhos vivos, né? Só de podia trazer foto, mas é muito... Tá? Agora, isso também é um chute, né? Não se pode afirmar categoricamente. Isso, então, mas isso está tão... se fala tanto, né? Eu acho que tem alguma razão. E foi justo em Wuhan, né? Lá que tem o maior número de casos, sabe-se que o vírus fica em mamíferos, então eu acho que tem alguma... E a gente sabe pode ser que tenha algum fundamento. Eu acredito que sim, eles comem mesmo, né? A gente sabe que eles comem essas coisas. Sim. Comem, né? Isso é verdade. Então, eu acredito que tem fundamento sim. Eu acredito. Bom, ele começou então na China, onde no começo a gente tinha 99% dos casos do mundo era lá, agora já não mais, né? Nós temos 89%. Nas últimas semanas os casos, o número deles subiram, agora já está diminuindo, né? Os casos registrados na China. Bom, o coronavírus não é o vírus, o Covid-19 é novo, mas a família coronavírus ele já teve outras vezes. E talvez isso se preocupe um pouco, porque a gente teve há uns anos atrás, que se chama o SARS, o MERS, outros tipos de coronavírus, que teve na China e com grande letalidade. Então são vírus que provocaram mortes, ele parou, ele não se espalhou, mas no Brasil a gente não chegou a ter. Ele ficou meio restrito à China, mas ele já teve outros coronavírus com um quadro bem grave, né? Bom, a chegada, isso eu fiz ontem, esse slide, né? Que ele chegou com 13 casos, nós temos 19, então já está desatualizado, né? Então chegou no Brasil, com o primeiro que veio lá da Itália, né? E ele veio, ele adquiriu lá, ele trouxe os casos que a gente tinha até sexta-feira, até quinta, eram só casos adquiridos fora do Brasil. Agora, os contactantes dele já estão ficando doentes, né? E confirmado, isso está confirmado mesmo, né? Bom, e eles usam esse termo, autoridades falam em infodemia, né? Que seja epidemia de informações. Nos meus grupos, né?
Nossa, eu recebo assim todos os dias inúmeros protocolos, é o dia inteiro de tudo, a gente tem grupo de tudo, tá, né? Recebe muitas informações. Eu tentei ler o máximo possível, tem coisas que se repetem, algumas coisas são verdade, outras não, né? O próximo. E o que o coronavírus faz? Ele é um vírus que causa doença respiratória, é igual ao H1N1, então é um quadro respiratório, os mesmos sintomas da gripe, coriza, tosse, dor de garganta, olho vermelho, pode dar um quadro de diarreia, quadro intestinal, os sintomas são os mesmos, né? Dificuldade respiratória, tosse, espirro, olho vermelho, tudo aquilo. A febre alta. Isso, a febre. Então, o primeiro sintoma é a febre. Então, para termos o coronavírus, nós temos que ter febre, né? Sem febre não existe a doença, então tem que ter febre, né? Bom, isso que eu já tinha falado dessas doenças anteriormente, né? Então, o que a gente sabe dele? Que ainda não há remédio e ainda não há vacina específica, né? Parece que Israel é que está mais próximo de desenvolver uma vacina, parece que em 90 dias talvez saia, mas por enquanto a gente ainda não tem vacina. Apareceu no meu Facebook, lá apareceu lá o vindo da vacina feita em Israel, só que a vacina descobriu que já vai começar. Mas aí até liberar, dizem que para a gente liberar todos os testes seria um ano, né? Mas estão desenvolvendo, como a gente desenvolver, né? O próximo. Então, vamos lá. Então, período de incubação do coronavírus, a gente sabe que é de 2 a 14 dias, quer dizer, também é meio, o máximo 14 dias. Você pode ter pego o vírus, você pode ficar até 14 dias com ele incubado para depois ter a sintomatologia, né? Nesse período de incubação, de manifestação do vírus, ele é transmitido? Então, a dúvida é essa. No começo, eles estavam falando que não transmitia. Já a gente sabe... Eu acho que transmite, porque todas as outras doenças, o sarampo, por exemplo, a gente tem certeza, 4 dias antes da doença, ele está transmitindo mesmo sendo assintomático, entendeu? Porque ele tem o vírus, ele já está portador, então ele está transmitindo mesmo antes de ficar doente, né? Isso ainda não tem, eu li várias vezes, olha, nesse que eu coloquei, ele fala que a doença só ocorre enquanto tem os sintomas, mas eu já vi alguns escritos que ele, antes de ficar doente, ele transmite, né? E por quanto tempo ele transmite? Enquanto tiver sintomas. Então, enquanto ele ainda estiver gripado, ele vai estar transmitindo. Isso também é importante para ver o quanto tempo vai ficar em casa, né? Se ele ficar, pelo menos, os sintomas são 7 dias mais ou menos, por 7 dias, sem dúvida, ele, confirmado, ele tem que ficar isolado, ele não pode, isso a gente sabe, que ele vai transmitir. Enquanto ele tiver os sintomas, ele vai estar eliminando o vírus, ele pode ainda transmitir, né? A fonte de infecção, aparentemente, só mesmo de humanos para humanos, né? Depois a gente vai ver algumas outras perguntinhas aí que eu coloquei. O próximo. Bom, eu fiz algumas perguntas, aliás, eu trouxe algumas perguntas mais frequentes que as pessoas mais fazem, com algumas respostas que não sei se a gente vai conseguir esclarecer todas, né? Quais são os sintomas? Então, isso eu já tinha falado: febre, tosse, dificuldade para respirar. Espirros, coriza, em uma semana ele pode ter dificuldade para respirar e alguns pacientes, depois de uma semana, precisam ser internados. O porquê? Ele mesmo vai causar um problema pulmonar, ele dá uma pneumonia que a gente chama de vidro fosco, ele no raio-x a gente vê todo o pulmão tomado pelo próprio vírus. Algumas é coisa diferente, por exemplo, o H1N1 ele predispõe a ter uma pneumonia bacteriana. Aquele mesmo ele pode atingir a parte pulmonar. Então, aí quais são os sintomas? Ele tem uma falta de ar, dificuldade de respirar, a gente chama de batimento de asa no nariz, o nariz fica, quando ele respira, ele fica abrindo e fechando, isso significa que a coisa está feia, né? Se estiver nessa situação é porque ele já teve um comprometimento maior, para correr geralmente nessa fase a necessidade de internação, né? Só que nem todos esses sintomas aparecem, tem alguns, todos esses no Brasil, por enquanto nenhum precisou ficar internado. O primeiro mesmo que veio, tinha o vírus estava confirmado e ele não internou, ele não tinha necessidade de internação. A internação só caso tenha sintomas que necessitem, que se tenha uma complicação, que precise de cuidados hospitalares, né? De novo, né, o espectro dele é muito amplo, ele
pode ser desde um resfriado, quer dizer, um quadro mais simples, até uma pneumonia severa, né? Esse, por enquanto, a gente não tem certeza de nada. De novo, todas as vezes eles falam, a gente não sabe de nada. Próximo. Os sintomas aqui, para ficar um pouquinho mais, ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter tosse, pode ter dor muscular, dor de garganta, dificuldade para respirar, febre, cansaço. A doença parece começar com uma febre, depois segue de tosse seca, após uma semana pode levar a falta de ar, e os pacientes necessitam de internação de tratamento caso se comprometa o pulmão, né? Próximo. Bom, eu estou com sintomas parecidos com gripe, eu devo ir ao hospital? Bom, se eu tive contato, se eu viajei, se eu tive contato com quem está doente, se eu estou com sintomatologia, se eu estiver com febre, aí sim eu vou para o hospital. Agora, o caso do Armelino, que teve o motorista do motorista que teve tal, você vai para o hospital? Não vá, por favor, porque senão a gente não vai dar conta, né? Se você tiver com febre e com sintomas gripais, vá para o hospital. Se você tiver com febre e sintomas de gripe, você vai para o hospital, entendeu? Mas se você só tiver com um resfriadinho comum, está tendo febre, você está bem, você não precisa ir, né? E aí no hospital, o que acontece? Então, aqui ele fala para você ir para o hospital, você tem que ter um contato próximo e íntimo com a pessoa que por enquanto, né, se você tem um contato próximo, íntimo, com a pessoa que está doente. Então, seria, ele falou, 1 metro de distância, eles dizem 2 metros de distância da pessoa que tem o vírus confirmado, né? Isso, ele tem o risco de ter. Bom, quando ele chega no hospital, o que nós temos as informações? Como é que nós estamos preparados? A pessoa tem suspeita, se ele teve contato, se ele está com febre, se ele tem sintomas respiratórios, ele vai ganhar uma máscara cirúrgica, que é aquela máscara um pouquinho mais fina, ela vai para um lugar isolado e vai ser atendido por um médico de preço. A gente está pedindo para que o médico atenda atenda todos para evitar o máximo de contagiar. A gente sabe que a pessoa portadora, cada um que tem o coronavírus, ele pode transmitir para 2 pessoas. O sarampo ele transmite a cada um, ele pode transmitir para 18. Então ele transmite, até que não é nem tanto, né? De 1 vai para 2, mas isso vai em progressão geométrica, a coisa vai longe, né? Então no hospital ele vai usar, quando a suspeita estiver forte, ele vai usar a máscara, vai ficar isolado, vão ser colhidos os exames. Como que são colhidos os exames? São cotonetes que colhem, são 6 cotonetes que colhem de orofaringe da garganta e dentro do nariz. A gente tem que fazer colocar bem dentro do nariz assim, e são 6 tubinhos que vão para o Adolfo Lutz. Os nossos casos confirmados só são confirmados no Brasil se o Adolfo Lutz soltar como positivo. Mesmo das suas pais particulares, o da menina confirmou na beneficência portuguesa e depois só foi notificado quando Adolfo Lutz confirmou. Então, esses casos aqui só estão sendo, a gente só está falando que tem quando Adolfo Lutz confirma e ele está preparado para receber esse material e fazer análise. Ele analisa diretamente o vírus, se tem o vírus lá, né? Então, o diagnóstico laboratorial, o ideal que se colha é entre o 1º e o 3º dia da doença. Então, assim, você colher, você veio de lá, teoricamente, ele até pode ter e você nem tem, o da menina pegou, mesmo sem sintomas, mas você pode nem conseguir isso, ele pode ter e você não consegue isolar o vírus, entendeu? O ideal para você ter maior positividade é do 1º ou 3º dia da doença, isso é o que a gente sabe. E quão ele é letal? Ele fala que a letalidade não seria tão grande, mas é muito grande. Para dos dados mundiais, a gente tem 100 mil casos e 3 mil óbitos. Então, nós temos 3% de mortalidade. É muito isso. A cada 100 pessoas, 3 podem falecer, né? Eu acho. Isso é muita coisa. O H1N1, a cada 100 pessoas, 0,1%. Então, é uma quantidade bem menor, né? Então, é por isso que assusta bastante, por isso que a gente fica preocupado, né? Então, perto da taxa de mortalidade da gripe comum, ela é muito maior. Então, a gente sabe que no surto atual, de cada 100 mil pacientes, 81, isso foi dados da China, né? 81% desenvolveram sintomas leves, 14% sintomas graves, 5% estado crítico, dos quais a gente teve as 3 mil mortes, que é o 3% de mortalidade. Bom, a gente sabe que
crianças abaixo de 9 anos não foi registrado nenhum caso, e em criança a gente não teve nenhuma criança óbito e nem sintomas graves em criança. Então eu estou um pouquinho mais tranquilo com as minhas crianças, né? O próximo. Então aqui são os dados oficiais da taxa de mortalidade, de acordo com a idade. Então a gente tem aquela tabela lá de cima, aquele gráfico, em mais pessoas com mais de 80 anos é o maior número de óbitos. A quantidade é muito. Tá na roça, hein, velho? Sério, né? De 70 a 79 anos, um pouco menos, e vai caindo de acordo com a idade. E a gente vê que com criança, a gente esperaria duas curvas, né? A criança, maior mortalidade, e para idosos, mas não se sabe por que o coronavírus ficou mais para os idosos, né? E o que eles dizem é por isso, a imunidade é menor e as comorbidades, que são as doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias, hipertensão. Então, nessas pessoas que tem maior risco, talvez seja por isso especificamente, né? E a gente vê que homem está mais alto do que o próximo. Bom, aqui também o que a gente recebe, mas é dado certo. Ele fala para a gente parar por um minuto, né? Ele fala que em 10 de fevereiro de 2020 foi o pior dia para o coronavírus, que na China morreram 108 pessoas nesse dia. Só que nesse dia também a gente sabe que no mundo 26 mil pessoas morreram de câncer, 24 mil pessoas morreram de infarto, 4 mil pessoas morreram de diabetes. Além disso, a gente sabe que os mosquitos, que é dengue, febre amarela, chikungunya, zika, matam 2.700 pessoas, né? Todos os dias. Isso no mundo inteiro, né? E nós temos que 1.300 humanos morrem picadas de cobra, 130, as cobras matam 137 pessoas por dia. Então, é para preocupar, mas a gente não pode esquecer o resto. A gente está direcionado para o coronavírus. Uma das coisas que eu queria falar era isso, que a gente tem que não deixar as outras doenças também. Não vamos só pensar nele, né? A gente tem que cuidar da nossa diabetes, cuidar da nossa hipertensão, nos alimentarmos bem, temos uma saúde adequada, mas a gente evitar todas as doenças. Falando em cobra, que falou ali, a gente está tendo muito, eu até queria falar do Toledani sobre os escorpiões, né? A gente está numa fase, está tendo muito escorpião na região, a gente tem todo já um protocolo também para picada de escorpião, que mata mesmo, é sério, e aí as pessoas não cuidam, fica abaixo de madeira e tal, e as pessoas não cuidam. Dengue, né? Que teve, a gente não para de ter dengue, e também as pessoas continuam sem tomar as providências que precisam, né? Bom, o coronavírus tem cura? Ele vai curar, ele vai ter uma cura espontânea, sem você fazer nada, não existe um remédio específico por enquanto, provavelmente eles estejam estudando em cima disso, igual o H1N1, né? E não ainda há essa vacina desenvolvida, né? Próximo, vamos dar adiantada, né? Uma pessoa pode ser infectada 2 vezes? Também não tem estudos. Eles viram que tem pessoas que depois do 7º dia teve uma recaída e ficaram graves. Não sabe se adquiriram de novo outro vírus. O vírus ele tem uma composição, né? E aí eles estão vendo que tem alguns um pouquinho diferentes, que eles estão mudando o jeitinho dele, a composição dele. Então eles não sabem se adquiriu a primeira vez com um tipo e depois teve um outro, ou se é o próprio vírus. Isso me deixa bem preocupada, porque se for a pessoa que tem o próprio vírus, depois de 7 dias que a gente deu alta, ele voltou e ficou ruim, aí nós vamos ter que manter internado por mais tempo, né? E eles viram isso na China e no Japão, que algumas pessoas que tiveram alta, elas voltaram graves depois, né? Próximo. A transmissão é rápida, passa pela tosse, o que a gente viu, né? Que é pela tosse, pela saliva, pelo contato, pelo espirro, é por aí que ele é transmitido, né? No Brasil está definido, é o contato próximo, a história de 2 metros de proximidade e por um tempo mais prolongado. O que eu vi, esse tempo prolongado, eu imaginei um dia, tá? Mas não, são 15 minutos, né? Se ele ficou por 15 minutos perto por 2 metros, você já está com risco, você tem que... Como me prevenir dentro do metrô? Bom, exatamente. 15 minutos, então, é o tempo que ele dura no ar. Ele dura mais tempo, mas a definição do Ministério para contato
tempo prolongado seria esses 15 minutos. Entendeu? Mas ele fica vivo mais tempo. Ele fica umas 8 horas ainda viável de superfície. Uau, é bastante tempo. Pois é. É bastante tempo. Próximo. Aqui está muito ruim. Esse também é aquela figurinha que a gente recebe da transmissão, né? Eles põem máscara no cachorro, no gato. Vocês devem ter visto, né? Lá na China, o pessoal pega aqueles coisas de água e põe na cara para prevenir. Então é só para a gente chamar a atenção que tem coisas que são um absurdo, né? Que a imagem é muito ruim. Mas ó, todo mundo com um galão de água enfiado na cabeça, isso vai resolver alguma coisa? Não vai, né? Então são as fake news que continuam mostrando, né? Próximo. Se a taxa de mortalidade é relativamente baixa, por que tanta preocupação? Não é baixa, né? Para começar. E por que tanta preocupação? Porque a taxa de mortalidade é alta, porque é um vírus novo, a gente não sabe ainda o que está acontecendo. E a gente não tem, como ele é novo, a gente não tem imunidade. O vírus da gripe, geralmente você já teve um contato, as pessoas, a maior parte teve um contato, tem uma imunidade prévia. Do próprio H1N1, né? Existe hoje. Exatamente. Mais. Isso já tem há anos que tem. Então a gente já deve estar. Muitas pessoas estão imunes, ele não, ele está chegando agora, então é um vírus novinho, aí ninguém tem imunidade dele, e ninguém tem, não é que algumas pessoas daqui para frente talvez a gente comece a ter, mas a gente não tem, então isso aqui preocupa muito, né? Pode passar? É verdade que ele não sobrevive ao calor? O calor que ele fala aqui é da temperatura do meio ambiente, não é? Por quê? Nós estamos chegando no inverno. Então, no inverno que há a maior proliferação das doenças virais. A gente sabe, lá no Jardim, a gente sabe que quando chega março, abril, eu não tenho vaga para internar as minhas crianças com doenças respiratórias, né? É o que pula, assim, né? E por quê? Então, parece que o vírus, mas também não se tem certeza que na época do frio ele sobrevive mais tempo. Mas também não se tem certeza. E talvez seja mais pela proximidade, porque no frio aí é que as coisas ficam fechadas, as pessoas ficam mais próximas e talvez ele se espalhe mais rápido. Então, mas parece que ele no calor, na época do verão, ele não sobrevive tanto tempo. Mas a gente teve, isso que me preocupou semana passada, nós estamos no pleno verão do Brasil e está frio, né? A gente está com as coisas fechadas. Nós estamos, né? Eu sou uma Lorento, aqui a gente está, e coisa que não é normal. Então a gente já teve fora, o clima do mundo está totalmente atrapalhado, a gente já teve fora das doenças das épocas sazonais, a gente teve surto de H1N1 em outubro, que não é normal. Então isso também preocupa. Mas se a gente já tem normalmente em abril e maio os nossos H1N1, as nossas gripes, com o coronavírus, que vai ficar fechado, que vai estar frio, vai espalhar mais rápido ainda, né? Pode passar. Tomar chá quente mata o vírus, evitar roupa seca mata o vírus. Então, são de novo as dicas que são todas falsas, né? Então, não tem nada que mate o vírus, a vitamina C, o chazinho, tudo isso são fake news, a vitamina D, tudo isso, bebida alcoólica, né? Essa pessoa colocou isso aí, achou? Vai dar nada disso, é verdade, né? Vitaminas, tal, nada de... Então, o que funciona para o vírus? A prevenção. Depois a gente vai ver junto, então, quais são a prevenção, né? O próximo... por que são? A gente já falou, porque esses idosos são as vítimas mais comuns, porque elas têm as comorbidades, né? Nós tivemos uma baixa incidência em crianças e ainda não se sabe muito bem, parece que gestante, ainda não tivemos casos graves em gestante, o H1N1 sim, preocupa, as gestantes ficavam ruins, a gente teve caso de óbito em gestante, parece que para o coronavírus as gestantes estão sendo meio poupadas, não tem muita gravidade, né? Cachorro e gato podem ter, né? As figurinhas lá mostravam máscara em cachorro, em gato. Essa semana alguém falou, o cachorro pegou. Por enquanto também não tem nada afirmando isso. Teoricamente, os cachorros dos nossos animaizinhos não pegariam o coronavírus, né? Também é o que decorre isso, o que não, né? É arriscado importar produtos da China? Não, porque ele dura justamente, ele dura pouco tempo, então até chegar de lá até aqui ele já morreu. Então a gente pode continuar pedindo nossos pacotinhos, né? Nossos produtos importados da China, né? Nosso wish, a gente pede os produtos pacotinhos em casa e a gente só vai ficar feliz quando ele chega, a gente vai feliz em receber as nossas AliExpress, né? A gente recebe nossas encomendinhas e por enquanto ele não tem risco, né, de chegar de lá até aqui, o vírus já foi, né? Não aconteceu nada.
Bom, nós vamos falar um pouquinho de prevenção. Não sei se vocês viram esse vídeo com essa pessoa. Isso aqui eu recebi inúmeras vezes, né? Pode voltar. Não, deixa. E aí ele dava nervoso. Metendo o pau no álcool gel. Ele se diz um químico autodidata, né? Aí depois disso eu já parei até de ver, falando que tem pau no álcool gel. E aí, como é que pode o negócio dele? Ele com a maior segurança, né? Vai trazer o vídeo, mas eu falei, nem precisa. É um absurdo, né? Ele vai falar do álcool gel, gente, você viu, né? É um fim. E aí a gente fica em dúvida, né? Você lê ele com tanta convicção, né? Afirmando isso, é um absurdo, né? Então a gente tem que tomar cuidado e a gente tem muito costume de replicar, né? A gente recebe isso, vai para frente, então vamos tomar cuidado no que a gente está passando, se a informação é correta ou não. É besteira o que ele falou, não é verdade, o álcool gel tem a sua função mesmo. A próxima. O álcool gel funciona? Sim, ele funciona. O que ele faz? A camada do vírus envolve uma camada de gordura que ele mata isso aí. Então o álcool gel funciona. Então o que ele falou é mentira. Ele ajuda na prevenção, sim, né? Nunca é melhor do que lavar as mãos com água e sabão, né? E é o nosso aliado no hospital, nossa, a gente, né? Isso aí não tem dúvida alguma. A próxima. Aqui nós temos uma figura que a gente mostra a criança, o nosso idoso, uma alimentação saudável, eles felizes, né? Isso, de novo, vem na nossa, o que a gente quer, é isso, né? Que a gente tenha crianças saudáveis, nossos idosos saudáveis, agentes, né? São os extremos, alimentação adequada e todo mundo bem e sem ter o coronavírus, né? O que nós temos aqui para a prevenção. Nós temos um sabão, nós temos uma caixa de lenço, temos o nosso álcool gel, uma vitamina C e uma máscara, né? E aí, Miriam, um joguinho, né? O que funciona aqui? O que não funciona? Máscara e vitamina C. Não é máscara C. Funciona. O que não funciona? Vitamina C, certo? Isso que a gente pode tirar. A gente pode tomar? Deve estar até meu, né? A gente pode tomar, sim, mas como eu falei, não é que vai funcionar, né? Como esse não vai funcionar, sem dúvida alguma, né? A primeira, então, nós temos o sabão. Sabão. Então é lavar as mãos. Eu ia trazer um videozinho de como lavar as mãos. Acho que todo mundo já assistiu. Esfregar uma com a outra. A gente tem que entre os dedos, de preferência até o punho, né? Então uma lavagem de mãos corretas e com frequência. O brasileiro às vezes não tem muito esse hábito, não só, acho que fora do Brasil até mais ainda, mas a gente tem que cada vez mais nos abrir à lavagem de mãos. Então isso aqui é o que, número 1, é lavar as mãos, né? Para prevenção. O álcool gel também ajuda, não é o primeiro, mas ele ajuda, né? E aí a gente vai ver junto, acho que a gente está precisando colocar, né? Nós temos lá na frente, não, né? Já foi deliberado que isso. Acho que a gente pode colocar. Sim. E a gente tem estudos que dizem que você pode usar, reaplicar e ele ainda vai ter efetividade, né? De preferência, lenço de papel, que isso seja descartável, né? Lenço de pano, né? Comum também. O álcool comum a 70%. Então isso aqui funciona. As máscaras, então, essa aqui é uma máscara que a gente chama de N95. É uma máscara, ela é mais reforçada. Não é a máscara cirúrgica comum. Para o paciente, ele está usando a máscara cirúrgica comum, que ela é suficiente para evitar que ele adquira pela respiração. Essa seria para o profissional de saúde, que tem um contato mais próximo e que, quando ele espirra perto ou para aspirar secreções, geralmente o fisioterapeuta ou em algum procedimento, isso aqui a gente não há necessidade de população geral, isso seria para profissionais de saúde. Essa aqui é minha, do Mário Covas, né? Só que quando a gente, nos hospitais, o protocolado está que os profissionais de saúde acabem usando essa N95. Para o paciente não vai ser a máscara comum. Só que o cuidado é que o contato. Então você está com uma, não adianta nada eu estar com essa máscara, eu fui lá, examinei o paciente, fui
coloquei a mão aqui. Pronto, Eu estou trazendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado também de que maneira usar tudo isso, né? A gente tem que saber como a prevenção é o maior dos cuidados, né? Mais alguma pergunta? Sim, você mencionou a questão aí de colocar o álcool gel como providência prática, por exemplo, que nós podemos tomar aqui. Quais outras que você recomendaria? Então, o que a gente podia ver junto? Mais alguma sugestão? O que as pessoas acham que a gente... Do leite de pano lá. Isso, então eu acho que a gente tem que estar, assim... Eu acho que vale a pena a gente tentar evitar os cumprimentos, né? Porque a gente não sabe bem como é que tá os casos não. Principalmente o armelino, né? Vai ficar lá no aniversário. Eu acho que os cumprimentos a gente... Isolado, né? Fazer uma hora de isolamento ali. Desce o tempo até que a gente... que passa essa fase. Todo e qualquer cumprimento que envolva contato físico, seria isso. Acho que a mão, se a gente... Um aperto de mão, a gente depois lava a mão, passa um álcool gel. Perfeito. Também cuidado, né? Quem tem bebê, cuidado. As pessoas têm uma mania de ir ver o bebezinho, passa, né? Pega na bochecha, Apertar a bochecha. pega na mãozinha, justo onde eles levam na boca. Então, as crianças não é pra gente ficar olha bonitinho, né? E evitar ficar colocando muita mão nas crianças, né? Oi? Fica aí, você falou. Eu recebi pela rede uma informação de que a China morre pelo influenza anualmente de 5 a 6 mil pessoas. Isso é confirmado? Não sei dizer. Mas deve ser, viu? Porque... Por ano só? A pessoa quis atenuar o problema do corona. Falando que morre de 5 a 6 mil pessoas por ano na China. Pela influenza. Eu acho, é aquilo que eu falei, morre por outras coisas, morre um monte de infarto, diabetes e de dengue. Então, isso que eu ia falar, a população deles, quantos milhões de habitantes eles têm? Mais de 1 bilhão de mais habitantes. Mais de 1 bilhão de habitantes, né? Se morre só 5 mil. Agora, pensando bem, nós aqui temos altíssimos índices de mortalidade, talvez mais altos do que a própria China, em comparação, digamos, né? População. Proporcionalidade, né? Nós temos também muitos problemas sérios, né? Então, exato. Exatamente. Doenças que tinham sido erradicadas e que de repente voltaram, né? Então, eles dizem que o Brasil também sabe lidar com essas epidemias e que corre atrás. Eu acredito que sim. Então, talvez a gente consiga segurar, como eu falei, a história do sarampo, a gente conseguiu segurar, né? Vamos ver se a gente consegue com o coronavírus, né? Cenas das próximas, a gente não sabe o que vai acontecer. Relativamente a essa questão do tempo, o que se poderia... É possível mensurar, digamos, projetar em quanto tempo essa doença, digamos, se propagará num país como o nosso? Por quanto tempo nós teremos que tomar certas medidas cautelares, digamos, para... Você vê, nem lá na China eles não sabem. Temos ainda... Agora eles começaram em dezembro, 3 meses, para começar a diminuir os casos agora. Com todas as medidas deles, eles têm aquelas proteções super... Né? Então, eu imagino que o inverno nosso aí vai ser... Ainda vamos estar debaixo do espectro aí da... Também as notícias vindas de lá também não são desconfiáveis, né? Então, eles dizem que estão... eu já ouvi falar das duas coisas, que eles subestimam e subestimam. Eles dizem que é pior do que lá é zona de... parece coisa de guerra mesmo, e dizem que não é tanto assim. Não sei, né? Eu acho que nesse ponto existem certos preconceitos nossos, ocidentais, em relação ao Oriente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso também, né? Porque num momento crítico como esse, não é difícil aparecer entre nós certos preconceitos, certas ideias, por exemplo, contra o italiano, contra o chinês, né? Então isso é muito, muito ruim. A gente não pode ter em conta esses preconceitos, porque eles atrapalham muito e eles até prejudicam pessoas que, né, têm outra nacionalidade, enfim. A gente precisa tomar também certos cuidados sociais, digamos. Eles brincam, né? De convivência. Oriental, né? Falam assim, não, só você ficar perto de mim, que ninguém vai querer chegar perto. Exato. Então não é assim, né?
Por isso que eu digo, nós temos nossos problemas que são muito sérios também. Imagine se alguém... E acontece, né? Muito preconceito em relação a gente, né? Por exemplo, aqui na América do Sul até agora, há somente um caso registrado, pelo menos até a noite, de óbito pelo coronavírus, que foi na Argentina, né? Então a Argentina ontem tem o primeiro óbito na América do Sul de coronavírus, né? Mas assim mesmo, há muita gente que tem preconceito em relação a gente, não é? As coisas não são, pelo menos até agora, tão complicadas como são em outros lugares, né? Bom, então, para o nosso meio, o que a gente vamos, acho que o ideal, o pastor Moser que vai colocar, né? Mas acho que uma pergunta de mão a gente poderia continuar, tem o gel lá na porta, a gente pode ter os nossos de bolsa, e se tiver alguma outra informação diferente, a gente pode estar aí colocando no grupo de geração, em relação a novidades aí do coronavírus, a gente vai eu acredito que cada um tem que ter a sua consciência. Se você está com sintomas de gripe, por exemplo, não vem de gripe, né? Você não sabe se você tem coronavírus, você não sabe. Mas se você tiver com esse sintoma de gripe, já teve febre, não venha. Então, teoricamente, por enquanto, os riscos é para quem ou veio de lá ou contato com alguém que está com a doença, né? Por enquanto. Então, essa história do metrô, isso tudo ainda... Então, mas você tem esse sintoma, né? Gripe, febre, você não tem. Vai aonde? Isso, com febre, né? Então, vamos ver se cada pessoa. Exatamente. Fazer a sua parte. O que veio da Itália, ele deu uma festa, né? Apesar de que ele não estava com sintomas, mas ele deu um churrasco com 30 pessoas, tal, né? Ele não tinha sintoma, mas estava transmitindo. Pois é, estava transmitindo, A exatamente. gente vê, assim, por exemplo, nas reportagens, na televisão, os japoneses, os chineses andando pela rua, com máscara e outros não. Então, o que a gente sabe, assim, que as pessoas que estão resfriadas, gripadas, elas é que usam as máscaras para evitar. Exatamente. Então, eu acho que falta para nós brasileiros e a responsabilidade de quem está resfriado, como o Paulo falou, de proteger os outros, né? Sim, Sabe? sim. Então, assim, se eu estou resfriada, não preciso ter vergonha de usar uma máscara na minha igreja, na escola. Na época da Omicron, eu usava máscara, eu pegava aquele para São Paulo, enfim, vice-versa, e eu deixava a máscara aqui quando eu estava na plataforma. A hora que eu tenho encostado, eu subi a máscara. Então, a minha sobrinha comigo, eu fazia usar máscara também. Na hora de entrar no treino, só que a gente estava saudável. Eu falei assim, a gente tem que usar a máscara porque os outros não estão usando, né? Então, eu acho que poderia partir, sei lá, de repente, de algum órgão aí, disseminar essa cultura de... Então, ainda não tem essa recomendação, né? Isso ainda não está, eu também não vou falar se é para as pessoas usarem, se não é. Tomar cuidado, se você está gripado, se está com febre, é bom você vai evitar, se possível, o contato de outras pessoas, mas se eu já falar assim, não, você vai usar, isso ainda também, não sei se nós vamos ter recomendação. Depende de cada pessoa. É coronavírus, nem poder. Simplesmente a higiene. As mãos, ficar 2 metros de distância. O Davi, ele é daqui, ele é formado na minha faculdade, ele é o diretor da faculdade, é infectologista, é muito capaz, então assim, uma pessoa que é gabaritada, se colocaram lá, ele é gabaritado para dar as informações, isso aí não tem dúvida. Bom, acho que é isso, né?